graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, espero que você esteja bem. Mas eu estou aqui para fazer um convite especial a todas as mulheres da nossa igreja e também as outras mulheres que nós iremos alcançar. Nós estamos fazendo o nosso primeiro encontro das mulheres do ano de 2020. Esse encontro era para ser presencial, onde nós poderíamos abraçar as nossas irmãs, onde poderíamos ter um momento alegre juntas, mas ainda teremos que manter o distanciamento social. Por isso, vamos fazer o nosso primeiro encontro de mulheres de 2020 online e nós queremos contar com a participação de todas vocês. Portanto, quando a gente colocar lá no grupo do WhatsApp, envie para suas amigas, para que ela possa compartilhar conosco desse momento também. Vai ser no dia 16 de maio, às 15h30 da tarde. E o versículo tema para esse dia será: pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são terrenas. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Mas que nós possamos pensar no nosso Senhor Deus, aquele que nos dá segurança. E é sobre isso que nós queremos falar no dia 16 de maio com você às 15h30 da tarde. Então eu espero que você convide o maior número de mulheres possíveis para estar participando conosco desse nosso encontro de mulheres online, nosso primeiro encontro de mulheres de 2020. Que você possa se sentir bem-vinda para participar conosco desse dia. Em nome de Jesus, que você fique bem na sua casa. Amém. Graças e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, mais um estudo. O tema de hoje é distanciamento espiritual. Eu quero falar sobre esse tema porque semana passada aconteceu que eu estava num processo de pintura aqui em casa, organizando algumas coisas, e estava acordando muito cedo e dormindo muito tarde. E nesse período eu percebi que não estava tendo tempo com Deus. Não tinha orado 2 dias, eu tinha lido sim a Bíblia, mas não tinha gastado um tempo de oração. E por isso esse tema surgiu no meu coração. Falei um pouco sobre isso com os jovens no sábado, mas eu vou falar sobre o mesmo tema hoje, mas com alguns outros textos que Deus tem me esclarecido. E o primeiro texto que eu quero usar é o texto de Lucas 10, verso 38 até o verso 42, que é a história onde Jesus se hospeda na casa de Marta e Maria. Diz assim a palavra do Senhor: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto aqui me chama a atenção porque, embora muitas pessoas hoje estão vivendo esse distanciamento social, elas também estão vivendo um distanciamento espiritual. Eu gostaria de chamar a atenção de cada um para que não permita esse distanciamento espiritual com as tarefas domésticas. Porque o que está acontecendo nesse texto aqui é algo muito bacana, né? E um aprendizado para nós. Marta, como uma boa pessoa e hospitaleira, recebe Jesus na sua casa e começa a fazer algumas coisas, ou seja, muitas coisas, enquanto Maria está ali sentada diante do Senhor Jesus Cristo, aprendendo alguns ensinamentos. E eu aprendo neste texto, para a minha vida, algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, a espiritualidade no lar. Como que está a espiritualidade no nosso lar?
sua casa, sua família. É importante nós, embora que o Senhor Jesus Cristo esteja na nossa casa, é muito importante que nós tenhamos tempo com Ele. Mesmo que haja um distanciamento social, a parte espiritual no nosso lar, ela deve estar viva e eficaz. Então eu aprendo com esse texto que tinha 2 pessoas ali que receberam Jesus, mas uma se ocupou com suas tarefas domésticas para agradar ao Senhor Jesus Cristo, e não tem nada de errado nisso, para fazer coisas para Jesus, e a outra pessoa passou a desfrutar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que arrumar a casa, organizar as roupas, deixar tudo bonito é algo que agrada a Jesus, porque vai trazer benefícios para a nossa família. Mas o mais importante de fazer algo que agrade a Jesus também é estar desfrutando de um tempo de qualidade com Ele. E em segundo lugar, eu destaco aqui que Maria aproveitou o tempo, ainda que fosse pouco. Isso aqui é muito importante. Marta, como uma boa hospitaleira, se preocupou em fazer algo talvez para comer, enfim, né? Um chá, um café, uns bolinhos, enfim. Mas Maria viu nele uma oportunidade de aprender algo, embora as duas estivessem dentro de casa. E nesse ponto aqui eu quero dizer para vocês que é muito importante nós aproveitar esse tempo que nós temos, ainda que for um curto período, nós tenhamos um tempo de qualidade. Aproveitar esse tempo para ter comunhão com o Senhor, para estar unidos em família buscando o Senhor. A Maria, ela ficou ali aprendendo algo que nós também possamos aprender. Desfrutar da presença de Deus e ouvir Deus falando, ouvir conselhos de Deus. E isso só vai ser possível se nós lermos a Bíblia. Nós vamos ter tempo de qualidade com Deus quando nós colocarmos um bom tempo na leitura bíblica, na oração, na comunhão com o Senhor. E uma terceira atitude que eu vejo nesse texto, né? A atitude que Maria teve foi que ela teve um tempo qualitativo com o Senhor Jesus Cristo. Um tempo de qualidade, embora fosse pouco. Primeiro, nós vimos a espiritualidade no lar. Agora, nós estamos aqui para ver o tempo de qualidade que Maria teve. Mas em meio à espiritualidade no lar e o tempo de qualidade, está o aproveitamento do tempo, ainda que ele é pouco. Talvez para você tenha sido muito tempo. Já estamos aí quase 40 dias, na verdade, né? De recesso em todas as atividades, praticamente. Mas e o tempo de qualidade familiar, o tempo de qualidade espiritual, o tempo de qualidade pessoal com Deus? Maria viu a oportunidade de gastar tempo com Deus, dentro de casa, 2 pessoas. E talvez na sua casa, na sua família, um ou outro lê a Bíblia, ou outro está em comunhão com o Senhor. Mas é importante todos se colocarem na presença de Deus para aprender com Jesus, para desfrutar dele. Olha, Marta, ela estava fazendo algo para Jesus, mas Jesus Cristo falou para ela: não precisa de muito, pode ser algo rápido. O importante é desfrutar de Jesus. Não perca esta oportunidade que Deus está dando para nós, de gastarmos tempos com Ele. 1 hora, 2 horas, 3 horas. O tempo que Deus está nos dando, Ele é muito precioso. E Ele não vai voltar mais. Esses 40 dias que estão passando, eles não voltam mais. Então nós já tivemos tempo suficiente para amadurecer espiritualmente dentro de casa, junto em família. Então a espiritualidade no lar, ela é importante para Jesus. Estar na presença de Deus é importante para a família. E eu quero dizer mais. A importância do sacerdote no lar
que busca Deus traz para a família o bem-estar. O sacerdote que busca Deus, ele traz benefícios para a família. Mas aquele que se distancia de Deus, ele traz também prejuízos para a família. Onde está escrito isso, pastor? Você pode ler a história de Ofni e Finéias. A história deles começa quando Ana sobe no templo, e naquela época, diz a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, que Eucana subia de ano em ano para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos lá em Siló, e estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Mas quando chega no capítulo 2, você vê a vida daqueles sacerdotes que eram totalmente contrária à função que eles estavam fazendo. A vida deles não condizia com o que eles estavam ali fazendo. Porque era para eles ser sacerdotes zelosos pelas coisas do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 2, verso 12 até o verso 17, que eles eram filhos de Belial, ou seja, eles eram imprestáveis, eles não se importavam com o Senhor, ou com as coisas do Senhor, metiam o garfo, para pegar ali o sacrifício que era para o Senhor, eles roubavam literalmente o Senhor e ainda exigiam a parte que era do Senhor para eles. E todos vocês, acredito eu, que já sabem o fim dessa família. Inclusive, o Eli, ele morreu porque Deus tinha decretado que o sinal seria os filhos, porque os filhos estavam transgredindo tudo o que Deus tinha proposto. A importância do sacerdote cumprir o seu papel para que a família não sofra. Lógico, hoje nós não vivemos com as leis do Antigo Testamento, mas todos nós sabemos que somos todos sacerdotes diante do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é o sumo sacerdote. E Deus dá oportunidade, neste tempo, que nós estamos num distanciamento social, para ter mais aproximação espiritual. E eu convido você, que é sacerdote do lar, que é a pessoa responsável pelo seu lar, a levar a sua família a aproximar-se de Deus. É interessante que os filhos de Eli, eles cometiam os pecados, eles roubavam o Senhor, mas eles continuavam na mesma função de sacerdotes. Só que eles não estavam fazendo o certo. E às vezes, irmãos, a gente está como sacerdote de Deus, mas fazendo totalmente ao contrário que Deus ordenou que nós fizéssemos. E é importante nós sabermos qual que é a vontade de Deus para nós e o que Deus quer que nós façamos. Que cada um de nós, principalmente homens, venhamos tomar uma posição de sacerdotes no lar. E em vez de se distanciarmos espiritualmente de Deus, nós estarmos unidos com Ele, para que a nossa família seja beneficiada, para que haja paz, para que não haja brigas, discussões, e ainda mais um período onde a maioria das famílias, digamos assim, talvez 90% a 80% das famílias estão isoladas dentro de casa, se cuidando realmente, mas e diálogos familiares? É uma época onde Deus nos proporciona ensinar nossos filhos a respeito dele, e talvez esse tempo não vai voltar mais, isso é com certeza, mas quem sabe se nós vamos ter outra oportunidade dessa de gastar um tempo a mais com Deus. Porque a desculpa era: não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar, eu oro em pensamento indo para o trabalho, eu oro em pensamento no carro, apesar de tudo, ou aliás, a Bíblia diz orar sem cessar, e orar sem cessar é estar o tempo todo pensando nas coisas de Deus. Mas na verdade, às vezes, era só desculpa para não fazer aquilo que Deus quer, que nós nos aproximemos dele.
E eu vejo, irmãos, que o distanciamento espiritual do sacerdote, ele traz grandes prejuízos num lar cristão. E se ele traz grandes prejuízos num lar cristão, imagine um lar que não é cristão. Quantas famílias nesse período de isolamento ou distanciamento social estão se dividindo, famílias destruídas, porque não estavam tendo esse distanciamento, essa aproximação espiritual antes de começar a crise. Elas não estavam ligadas com Deus. E agora que tem esse tempo dentro de casa, famílias não estavam acostumadas a conviverem juntos realmente. O pai ou a mãe, ou os dois, saíam pela manhã, chegavam tarde da noite, davam lá um beijo no seu filho, boa noite filho, boa noite filha, boa noite mãe, e cada um ia fazer suas tarefas, o filho pequeno vai dormir, o marido vai fazer suas coisas, a esposa vai fazer suas outras coisas, e não tiveram essa aproximação espiritual com o Senhor. E quando chegou esse distanciamento social, onde todas as famílias estão dentro de casa, eles não conseguem conviver juntos. Então tem briga, discussões, discórdias, e aí é que vem a destruição familiar. Mas eu convido você a se voltar para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Ah, pastor, então o que nós devemos fazer? Eu li o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 40. Na verdade, a gente lê um bom pedaço no sábado, mas eu vou tentar falar para vocês, ler, sobre alguns versículos que mostram o que nós devemos fazer. O versículo 40, 41 e 42 do capítulo 3 de Lamentações, ele convida o povo a se aproximar de Deus. E olha só o que ele fala: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-nos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoastes. Sabe, irmãos, esse texto ele mexe comigo, porque há um convite. Você vai ler o livro de Lamentações, você vai ver que Deus o tempo todo ele está convidando o povo a se voltar para Ele. E aí chega nessa parte do capítulo 3 que há uma boa intenção, né, que o escritor coloca lá, que ele convida o povo a esquadrinhar os caminhos, ou seja, para eles perceberem qual direção eles estão indo. E eles fazem assim: olha, você precisa refletir qual é o caminho. E aí então ele convida o povo a refletir, e eu quero convidar você a refletir também sobre esse distanciamento espiritual. Se realmente você está próximo de Deus ou longe de Deus. E ele diz no versículo 41, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus. E sabe, irmãos, às vezes nós vivemos uma vida de fantasia, porque nós cantamos, adoramos, mas nós adoramos apenas fisicamente. O nosso coração, ele está longe de Deus. Como o próprio Senhor Jesus Cristo falou: vocês me adoram com a boca, mas o coração está longe de mim. E não é isso que Deus quer. Deus quer nos aproximar dele nesse período. E Deus quer que você se aproxime dele pessoalmente. E ele fala: olha, vamos levantar o coração juntamente com as mãos e vamos dizer para Deus que nós prevaricamos e fomos rebeldes. Olha só que conselho que a Bíblia nos dá para nos voltarmos a Deus. Então, eles tiveram esse conselho de não só levantar fisicamente as mãos, mas também colocar o coração deles nas coisas de Deus. Em último lugar, eles também foram convidados a reconhecer os erros. E eu convido você essa noite a se colocar e se posicionar na presença do Senhor. Reflita. Em nome de Jesus, reflita. Se você está distanciado de Deus espiritualmente,
ou é somente esse distanciamento social? Vamos orar, eu convido você a orar em nome de Jesus e vamos melhorar essa nossa comunhão com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor conduza as pessoas a aproximar-se do Senhor. Usa a vida de cada um dos irmãos para levar outras pessoas a aproximar-se do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira, um finalzinho de quarta e um ótimo restante de semana. Deus abençoe você, sua família, você que é sacerdote do lar. Busque a Deus pela sua família. Você tem uma tarefa aqui na terra, que é cuidar da sua família. É buscar ao Senhor pela sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.